Olá, eu sou a doutora Júlia e hoje nós vamos conversar sobre como retardar o envelhecimento. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. E por que será que as pessoas estão se perguntando isso? Bem, nós temos percebido um envelhecimento populacional. A nossa expectativa de vida tem aumentado e é esperado que em 2025 hajam mais de 1,2 bilhões de pessoas acima de 60 anos no mundo. Além disso, a proporção de jovens está diminuindo e a proporção de idosos está aumentando. E a definição de uma pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. No entanto, muitas pessoas que têm 60 anos não sentem os efeitos do envelhecimento. E por que será? Porque a idade cronológica, esse número, ele não consegue nos dizer com precisão os efeitos do envelhecimento. Nós também precisamos considerar a saúde da pessoa, a sua participação social na comunidade, a sua independência e a sua autonomia. E isso é muito variável entre pessoas de mesma idade. E, na verdade, quando as pessoas pensam em envelhecer depois, em ficar mais tempo jovens, o que elas querem é sentir bem-estar físico, mental e social, para poderem ter uma participação na sociedade conforme elas desejarem ou precisarem, e para se sentirem seguras e terem cuidados adequados quando for necessário. Então, pensando nisso, a Organização Mundial de Saúde, ela traz um termo chamado envelhecimento ativo, que significa manter as pessoas continuamente participando das questões sociais, econômicas, culturais, civis e espirituais. E isso é muito diferente do conceito que se tinha antigamente de envelhecimento passivo, que a pessoa atingia 60 anos e era retirada do trabalho, da sociedade e esperava os efeitos do envelhecimento. Então, para nós sermos ativos, é muito importante que nós tenhamos saúde. E essa saúde vai nos permitir sentirmos jovens ao longo da vida. Então eu trago aqui algumas dicas para que o envelhecimento seja saudável e que nós sintamos que estamos retardando ele. Primeiro, cuide das suas doenças crônicas. Por quê? Porque as doenças crônicas ainda são a maior causa de mortalidade. E além disso, a maior causa de incapacidades, de limitações. E o que são as doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, obesidade são alguns exemplos. Então, cuide para prevenir, para identificar e tratar se elas estiverem presentes. Segundo ponto muito importante, cuide da sua audição e da sua visão, porque eles permitem que você esteja ativo e se relacione. Se tiver algum problema, identifique precocemente, para que você possa ter a sua independência por maior tempo possível. Terceiro, esteja engajado socialmente. Encontre comunidades que você se identifique, que você se sinta parte. Esse senso de pertencimento é muito importante, ele é muito motivador e também permite um envelhecimento ativo e saudável. Quarto ponto, crie uma reserva cognitiva. Reserva cognitiva é como se fosse uma poupança de conexões neuronais, cerebrais. Vou fazer uma analogia com a nossa aposentadoria. Ao longo da vida, a gente vai guardando dinheiro para utilizar lá na frente, quando tiver uma maior necessidade e não tiver como trabalhar ou conquistar esse recurso. A mesma coisa acontece com a nossa reserva cognitiva. É uma reserva de conexões que a gente pode criar ao longo da vida para, no momento de maior necessidade, conseguir ter esse recurso e não sofrer tanto, não sentir tanto os efeitos das condições que podem acontecer, como o próprio envelhecimento, como algumas demências leves ou doenças cerebrais. Então, algumas dicas para que você crie sua reserva cognitiva. Aprenda coisas novas, aprenda atividades, aprenda idiomas, escute músicas, faça desafios, resolva problemas, crie novos hobbies, tenha o hábito de ler. Tudo isso são exemplos que podem te ajudar a aumentar a sua reserva cognitiva.
Quinto ponto, cuide muito da sua alimentação. Ela é muito importante para prevenir doenças. A sua alimentação precisa ter pouco sódio, poucos alimentos ultraprocessados, bastante frutas, verduras, legumes, proteínas magras, grãos integrais. E um dado importante que nós aprendemos com as populações que vivem muito tempo, que são longevas, que chegam aos 90, 100 anos e que vivem em áreas do mundo conhecidas como zonas azuis, que essas pessoas têm em comum é que elas comem até estarem 80% satisfeitas. Elas não comem até se sentirem completamente cheias. E isso é importante porque ajuda a controlar a quantidade de calorias que você ingere e a se sentir muito melhor. Sexto ponto, cuide dos exercícios físicos, eles são muito importantes. A recomendação atual para o idoso é que ele faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ou 75 minutos de atividade intensa aeróbica por semana. E que também coloque na sua rotina 2 vezes por semana de atividades de fortalecimento muscular e atividades para equilíbrio. Mas atenção! Se você não conseguir isso, não tem problema. É muito melhor que você pelo menos caminhe ao invés de ficar o dia todo parado. Qualquer atividade é melhor do que nenhuma. E sétimo e último ponto que eu trago aqui é cuide da sua espiritualidade. Ela é muito importante para trazer um senso de propósito, de motivação na sua vida. E isso nós também aprendemos com as populações que moram nas zonas azuis. Quem tem esse senso de espiritualidade tem um propósito muito grande e isso é um combustível ao longo da vida. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber os novos vídeos que saem semanalmente por aqui.